O Sr. Daniel Richardson foi para sua casa de campo naquele dia para colher sua horta de vegetais. Ele nem poderia imaginar que alguém tentaria invadir seu humilde apartamento. Daniel ficou ausente por apenas 8 horas, mas quando ele retornou, não podia acreditar no que seus olhos viam. Tudo estava de cabeça para baixo. Obviamente alguém estava procurando por joias, mas o que levou os ladrões a pensar que um pobre aposentado poderia ter joias? Então os ladrões pegaram o que poderia ser vendido, pelo menos por uma pequena quantia de dinheiro. Quando a polícia chegou, encontraram Daniel, sentado em sua escrivaninha, segurando uma caixa vazia e lamentando. Eles levaram absolutamente tudo de mim. Viram que eu tenho um apartamento muito modesto e não sou rico. É uma coisa desprezível de se fazer, disse ele. O policial se aproximou dele e perguntou: "Você verificou tudo? Talvez eles tenham roubado mais coisas." O Sr. Richardson entregou-lhe um pedaço de papel e respondeu: "Eu listei tudo aqui. Não há nada de valor, mas tudo foi dado a mim pelos meus pais e tem valor sentimental." O policial olhou para a lista e se perguntou: "Sim, nada de valor, mas eles levaram mesmo assim." Depois de examinar o apartamento, a polícia fez um relatório, conversou com os vizinhos e partiu. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar que os ladrões vendessem tudo o que haviam roubado. Mas o Sr. Richardson não acreditava que a polícia pudesse capturá-los. As coisas roubadas dele não eram caras e tudo o que os ladrões poderiam fazer era vender na feira. A única maneira de pegá-los seria esperar que eles levassem as joias de família para a loja de penhores. Além de tudo isso, Daniel havia deixado sua pensão e economias em casa. O mês inteiro estava pela frente e ele nem teve tempo de comprar mantimentos. Uma hora depois, sua vizinha, Sra. Foreman, veio visitá-lo. "Daniel, quando eu soube do que aconteceu, corri até aqui. Não posso acreditar que te roubaram a luz do dia. Eu estava fora por apenas 2 horas. Sabe que estou sempre de olho em quem entra em nosso prédio", disse a velha senhora chocada. Daniel acenou com a cabeça e respondeu: "Não se preocupe, não culpo você, mas os outros moradores não viram nada? Eu não acredito. Eu sei que muitos deles estão em casa o tempo todo agora, mas ninguém saiu para espantar os ladrões. Todos assistiram indiferentes enquanto os ladrões roubavam meu apartamento. Como eu vou sobreviver agora? Eles levaram todo o dinheiro." Ela olhou para ele, sentindo muito, mas não pôde ajudá-lo. O Sr. Richardson sentou-se em uma cadeira e disse: "Vou voltar para a casa de campo. Pelo menos tenho algumas reservas de alimentos lá. Tenho algum dinheiro sobrando para comprar pão e então vou arrumar alguma coisa." Mas a Sra. Foreman o interrompeu: "Espere, a polícia estará tentando encontrar os ladrões. Talvez eles os peguem e precisem que você os identifique. O que você fará se ficar sem dinheiro? Vai caminhar até a cidade vindo do campo? Você nem poderá comprar uma passagem de ônibus?" perguntou a mulher. O aposentado não tinha pensado nisso. Eventualmente, decidiu passar um dia indo à casa de campo para trazer o máximo possível de suprimentos e vegetais. Durante todo o dia, o Sr. Richardson limpou o apartamento. De repente, ele pensou em seu filho. Pensou que poderia pedir ajuda a ele, mas imediatamente afastou esse pensamento. Eles tinham brigado recentemente, tudo porque Max exigiu que seu pai fizesse uma escritura de doação para ele de todas as suas posses. Mas Daniel recusou, dizendo que ainda estava vivo e que assim que sentisse que não havia muito tempo restante, ele escreveria um testamento. Então, não havia sentido em ligar para seu filho. A situação era difícil porque ele precisaria de dinheiro para remédios nos próximos dias e não havia economias, pois ele havia dado quase todo o dinheiro para seus netos. Se a vovó estivesse viva agora, eu não precisaria me preocupar com isso, pensou Daniel. Ela sempre estocava mantimentos. A Sra. Foreman ligou secretamente para Max para contar que alguém havia roubado o apartamento de seu pai, mas Max apenas disse que estava ocupado e visitaria seu pai quando tivesse tempo. A Sra. Foreman não esperava por isso. Daniel o criou, o ajudou, e agora seu filho nem mesmo queria vê-lo. Daniel arrumou o apartamento e estava se preparando para ir para a casa de campo quando um broche de mulher chamou sua atenção. Estava caído debaixo do radiador. Daniel pegou-o do chão, olhou para ele e pensou:
Que estranho, definitivamente não é meu. Ele também se perguntou por que os policiais não o notaram, ou talvez eles não tenham tentado inspecionar seu apartamento e apenas fingiram estar fazendo o trabalho deles. O Sr. Richardson colocou o broche no bolso para não perdê-lo. Passaram-se 2 dias na casa de campo, arrumando suprimentos alimentares. Foi bom que um dos vizinhos tivesse um carro e ofereceu-se para levar Daniel até a cidade. Depois do almoço, ele chegou e a Sra. Foreman estava novamente em pé na entrada. Você está me esperando? Se quiser conversar, vamos entrar, disse Daniel. Eles entraram no apartamento e, de repente, a mulher confessou: por favor, não me repreenda, mas eu liguei para o Max. Eu precisei contar a ele sobre o roubo, mas a reação dele foi estranha. Ele prometeu passar para te ver, mas somente se tiver tempo. O Sr. Richardson olhou para ela e quase gritou: por que você fez isso? Como isso sequer passou pela sua mente ligar para ele? Eu e Max brigamos, então ele definitivamente não virá. Bem, não tenho tempo para falar sobre ele. Tenho alguns vegetais. Por favor, me ajude a cozinhar algo. Os aposentados de alguma forma conseguiram sobreviver por alguns dias, mas ele precisava de remédios. No início, ele pensou em pedir ajuda aos conhecidos, mas era muito tímido. Todos sabiam que ele sempre guardava algum dinheiro para emergências. Ninguém acreditaria que ele não tinha mais dinheiro. Mas o que ele poderia fazer? Ele não queria pedir esmolas. Ele pensou que isso era a coisa mais humilhante de todas. Prefiro morrer de fome, mas nunca pedirei esmolas, pensou ele. O orgulho pesou na decisão. No entanto, por mais alguns dias, os aposentados de alguma forma suportaram a dor, mas logo ele não tinha mais forças. Desesperado, o Sr. Richardson ligou para seu melhor amigo, Charles, que era um marceneiro. Alô, o que aconteceu? Um roubo? Claro, estou indo, estou esperando, disse o amigo, chocado. Daniel imediatamente foi para a casa de Charles. Há anos, eles trabalhavam juntos ensinando carpintaria, mas quando o clube de carpintaria foi dissolvido, ambos perderam seus empregos. Mas naquela época, eles já estavam na idade da aposentadoria, então não procuraram outro emprego. Ainda havia artesanato em madeira na casa de Charles. Quando o Sr. Richardson os viu, ele disse: eu dei todos os meus artesanatos para meus netos e amigos há muito tempo. Eles foram úteis. É ótimo que você tenha decidido guardar alguns. Charles acenou com a cabeça e respondeu: não posso esquecer nossos anos mais jovens. O clube de carpintaria era como um segundo lar para mim. Você tinha uma esposa e um filho, e eu fui solteiro a vida toda, nunca me casei. A propósito, você disse que foi roubado. Os ladrões levaram muita coisa. O Sr. Richardson sentou-se na cadeira e disse: levaram quase todas as minhas economias. Eu fui para a casa de campo e deixei o dinheiro em casa. Mas isso não é o pior. Eles levaram minhas relíquias de família, que eram muito importantes para mim, especialmente a medalha da minha mãe. Eu raramente a usava, então a mantinha em um lugar seguro, mas os ladrões a encontraram mesmo assim. Não faço ideia de como recuperá-la agora. Charles trouxe chá e doces, colocando a bandeja na mesa. Sirva-se. Se entendi corretamente, você precisa de dinheiro. Para ser honesto, eu também não tenho muito, mas vou ajudar você, disse Charles, indo para o outro cômodo. Quando voltou, ele entregou o dinheiro a Daniel, dizendo: isso é tudo que posso te dar. Você sabe que estou aposentado também e tenho as mesmas despesas que você. Ele agradeceu ao amigo por ajudá-lo e não deixá-lo na mão. Eles conversaram sobre seu trabalho juntos, depois Daniel se despediu e foi embora. No caminho de volta para casa, ele calculou quantos dias poderia viver com aquele dinheiro. Era o suficiente para alguns dias, mas ele ainda precisava comprar remédios, e não podia pagar por eles. De repente, uma voz sussurrou em sua cabeça novamente: peça ajuda às pessoas. Elas vão ajudar. Mas o Sr. Richardson imediatamente afastou o pensamento. Não, não vou fazer isso, pensou o aposentado. Ele se lembrou de como ele e sua esposa haviam sobrevivido aos anos difíceis. Mesmo naquela época, nem ele nem sua esposa pediram esmolas. E agora, quando a situação estava realmente ruim, ele não poderia ceder às suas emoções. Depois de caminhar mais alguns passos, o aposentado parou abruptamente.
Um carro de luxo parou bem perto dele, e um homem usando um terno caro desceu do carro e disse: "Olá, Sr. Richardson. Você não me reconhece?" "Sou eu, Bradley, seu ex-aluno." Daniel olhou mais de perto, mas ainda não conseguiu reconhecê-lo. "Desculpe, mas estou aposentado há muito tempo e não consigo lembrar de todos os meus alunos." Bradley ficou parado por um tempo, coçando a cabeça, e então lembrou: "Você foi quem me impediu de ir para a prisão. Você foi à polícia comigo e convenceu o oficial a me deixar ir e encerrar o caso." O Sr. Richardson franziu a testa e então disse: "Ah, agora eu lembro. Você se envolveu em uma briga com alguém, houve consequências graves, e eu tentei convencer o policial a deixar você ir. E me lembro do seu irmão, você veio me visitar." O homem abaixou a cabeça e disse, pesaroso: "Sim, ele se foi, Sr. Richardson. Vamos para o carro, eu te levo para casa e te conto tudo sobre minha vida." O homem aposentado concordou e eles entraram no carro. Bradley contou a ele que agora estava no ramo de venda de madeira. "O clube de carpintaria ajudou", disse o rapaz a Daniel. "Você sabe, fui roubado recentemente. Levaram minhas economias e outras coisas, o mais importante são as relíquias de família. A polícia veio, mas não adiantou, ainda não encontraram ninguém. Estou envergonhado de pedir ajuda a alguém, mas o que posso fazer? É minha própria culpa por não ter colocado dinheiro no banco. Sr. Richardson, vou te ajudar, especialmente porque te devo a minha vida. Ainda tenho as artes em madeira que você me ensinou a fazer em casa. Quando você tiver tempo, vou te mostrar minha casa." "A propósito, a casa do Max, o jovem?" perguntou Daniel. Ele não queria falar sobre o filho, mas respondeu: "Ele está bem, mora com a família, não conversamos muito." Então, não há muito mais o que dizer. Bradley achou que Daniel estava chateado com essa conversa. "Parece que você e seu filho não têm um bom relacionamento. Isso não é da minha conta, mas o fato de você ter sido roubado é terrível. Vamos à loja e depois para sua casa tomar um chá." Depois de comprar 2 sacolas de mantimentos na loja, eles foram para o apartamento de Daniel. Bradley não esperava ver um apartamento meio vazio. Seu apartamento parece tão modesto. É uma vergonha que aposentados tenham que sobreviver com uma pensão tão pequena. Você passou mais de 30 anos criando crianças comuns e ajudando-as a se tornarem homens de verdade, e agora não pode ter uma vida normal. Tomando uma xícara de chá, Bradley perguntou a Daniel o que os ladrões levaram e quantas coisas valiosas eles pegaram. O Sr. Richardson já havia dito que levaram todas as economias e as relíquias de família, mas de repente ele se lembrou do broche que havia encontrado recentemente perto do radiador. Ele o tirou do bolso e entregou a Bradley. "Não sei se isso ajuda, mas acho que um dos ladrões perdeu isso. Nunca tive um broche assim antes. Presumo que seja de uma mulher, então devemos procurar entre as criminosas", disse Daniel. Bradley examinou o broche mais de perto e disse: "Tudo bem, vou levar e ver se consigo descobrir algo. Honestamente, Sr. Richardson, tenho conexões com pessoas poderosas agora. Não vou revelar todos os detalhes, mas você terá de volta tudo que foi roubado em alguns dias. Além disso, pegue o dinheiro. Deve ser suficiente por um tempo." No início, Daniel não queria pegar o dinheiro, mas Bradley disse que ficaria ofendido se ele recusasse. Meia hora depois, Bradley se despediu e foi para casa. O Sr. Richardson estava além da felicidade por ter conhecido uma pessoa que poderia ajudá-lo. 5 dias depois, quando o Sr. Richardson não esperava por ninguém, alguém bateu na porta. Ele pensou que fosse Bradley, mas não era. Ao abrir a porta, encontrou um envelope preto perto do limiar. Olhando ao redor, Daniel não viu ninguém, então pegou o envelope e o levou para dentro. Ficou surpreso ao encontrar suas relíquias de família e seu dinheiro no fundo do envelope, entre outros itens. Parece que Bradley não estava mentindo sobre suas conexões. Ele realmente conseguiu encontrar as coisas roubadas. Anos atrás, Daniel o impediu de ir para a cadeia, mas agora o homem grato puniu os ladrões e recuperou quase tudo. Depois desse incidente, Bradley frequentemente visitava Daniel e lhe trazia guloseimas. O velho estava muito grato ao rapaz que o ajudou em uma situação difícil. Eles tinham longas conversas durante o chá e, várias vezes, foram à casa de campo de Daniel, onde pescavam no lago.
Assim chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais.